Esse é o aparelho de Carl Fischer, que ele nada mais é do que um potenciômetro dedicado à análise de teor de umidade. E é um aparelho que é largamente empregado em qualquer tipo de indústria, porque ele consegue fazer a determinação desde ppms de umidade de água em materiais sólidos, líquidos, até mesmo gasosos, só que aí para utilizar para gases tem que ter um esquema diferente de adição da amostra para ser titulada. De qualquer forma, ele faz a determinação desde ppm de umidade, desde parte por milhão, até 100% de água no material. Então ele tem um range muito grande de uso, então por isso que ele é muito usado em qualquer tipo de indústria química. Lógico que alguns aparelhos mais modernos, mais sofisticados, mais automatizados, mas esse, para se aprender a trabalhar, é o que mais interessante a gente pode ter. Quando a gente vai utilizar o Carl Fischer, é primeiro necessário a gente fazer também uma limpeza desse equipamento. Então, a gente tem aqui uma seringa que eu vou utilizar para retirar todo esse líquido que está aqui dentro. Então, depois de retirado esse material, nós vamos descartar. É importante que a gente tire o máximo possível desse líquido que está aqui dentro, que é justamente o solvente que é usado, o metanol, e já a solução chamada solução de Carl Fischer, que é uma solução de iodo. Antigamente usava-se uma solução de iodo em piridina. A piridina é um solvente orgânico, é um composto orgânico altamente tóxico. Hoje em dia não se usa mais essa piridina. Depois de retirado o líquido, então a gente precisa continuar a limpeza, e vejam que é limpeza, não é lavagem. Então nós vamos continuar a limpeza. Vou retirar o agitador magnético, a barrinha magnética, e com uma folha de papel toalha, vou retirar, vou secar o copo de análise. Eventualmente pode ser que tenha algum sólido que não reagiu com o solvente ou com o titulante, com a solução titulante, que é o Carl Fischer. E com muito cuidado, voltamos o copo à montagem e ele está pronto para uso. Então, ligar o aparelho. Esse é o botão que liga geral ao aparelho. Aqui a gente liga essa bureta automática. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar o solvente, que é o metanol, dentro do copo para receber o material que vai ser titulado. Então, esse primeiro setor é do solvente. O solvente, então, é o metanol. Ele tem essa
essa torneirinha na bureta, que eu vou deixar virada nesse sentido para que ela abasteça, para que ela carregue essa bureta. Então a gente vai carregando essa bureta. Ela tem capacidade de 20 mililitros. Então eu vou carregar para ir transferir esse metanol lá para o vaso, para o copo de titulação. Então, carreguei, agora giro essa válvula para que ela descarregue lá para o vaso de titulação. Então eu vou descarregar todos esses 20 mililitros. Porque o eletrodo, como em qualquer, o eletrodo que está aqui, como em qualquer potenciômetro, tem que estar coberto pela solução para fazer uma medição precisa. Então ele já está, o eletrodo já está dentro da solução. Então eu posso até ligar o agitador magnético numa velocidade baixa, para que não forme vórtice. E agora que eu adicionei o solvente, está na hora da gente equalizar a umidade que tem nesse solvente. Então o que eu vou fazer? Aqui está o reagente de Kalb-Fischer. Então, para carregar essa bureta, eu aperto essa tecla, ele vai automaticamente carregar a bureta com a solução de Kalb-Fischer. Deve levar alguns minutinhos. Essa bureta que está aqui também é de 20 mililitros, só que esse aparelho, o painel aqui indicador, é referente a 10 mililitros, porque é o curso desse êmbolo. Então, depois a gente nos cálculos tem que multiplicar por 2 o volume, mas isso é coisa que tem na apostila até. Então, quando a gente vai abastecer qualquer uma dessas duas buretas, então a torneira está nesse sentido da entrada do material. Agora que eu vou titular o quanto eu tenho de umidade no solvente, eu giro essa torneirinha para fazer com que o líquido vá ser descarregado no frasco de titulação. E essa adição a gente vai fazer através desse controle. Então, nós vamos adicionar até que esse mostrador ele se fixe perto dos 100%. Então, dá para ver que ele está se movimentando, ó. Então vou adicionar até que chegue aos 100%. Então, sempre que a gente faz a limpeza e a recarga do vaso de titulação, é gasta uma quantidade bastante grande do reagente de Kalb-Fischer. Mas, a partir daí,
toda a umidade que for medida é só a umidade da sua amostra, não é a umidade referente ao solvente que a gente está usando. Então ele já está subindo mais o ponteiro. Então eu vou adicionando o reagente de Carl Fischer até que eu consiga que estabilize aqui próximo de 100%, e a gente também vai ver que a cor dessa solução, desse amarelo canário, vai passar para um amarronzado, para uma cor mais ocre. Olha como aqui já está quase estabilizando. Aqui eu também posso diminuir a velocidade de agitação, de modo que adicione 0,01 ml. Olha, está terminando em 0,3, eu posso colocar 0,4. E estabilizou. Então quer dizer que toda a umidade, toda a água que tinha no solvente adicionado já foi equalizada. Então, agora o que a gente pode fazer, o que a gente deve fazer, é fazer a fatoração da solução de Carl Fischer. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou novamente recarregar. Então voltei a torneirinha para esse sentido. Não preciso me incomodar em marcar o volume que foi gasto com o solvente, com o metanol. Carrego de novo essa bureta. Porque agora o que a gente vai fazer é adicionar, usando uma microseringa de 10 microlitros, vou adicionar o mínimo possível de água destilada dentro do copo de titulação. Então vou ter que marcar o volume inicial, então eu estou considerando 20,40 mililitros. Então, vou girar para que a solução vá para dentro do Carl Fischer. Vejam que caiu um pouco esse ponteiro, então eu vou adicionar a solução até que volte ao 100% e estabilize nesse 100%. Então vou tomar como padrão como 0,20,50 e vou adicionar 10 microlitros de água. Então vou abrir esta tampa de amostragem. Nós vamos adicionar o mínimo possível de água. E a gente vai ver que quando cair a água, essa que está meio marronzado, vai imediatamente ficar amarelo canário de novo. Olhem só. A seringa tem que ser pesada antes de ser feita essa adição e depois de fazer essa adição. O que eu não vou fazer nesse momento, porque é uma demonstração do trabalho. O ponteiro aqui também já foi para o zero. Eu anotei o volume inicial 20,50 e eu vou adicionar então até que
esse ponteiro volte ao 100. E o volume que eu gastar de solução de Kalb-Fischer, de solução titulante, em função da massa de água que foi adicionada, vai me dar um fator, e esse fator vão ser miligramas de água por volume de solução de Kalb-Fischer utilizada. É um trabalho com paciência, mas vejam que já está chegando a estabilizar. E vejam também que a cor da solução já está ficando mais amarronzado. Então, já posso considerar estável, já posso considerar que esse volume 2,76 estava em 20,50 menos 22,76 menos 20,50, quer dizer que eu gastei para titular aquela quantidade de água, aquela massa de água, gastei 2,26 mililitros. Determinada massa de água que eu usei, em função do volume, eu tenho um fator de correção para essa solução de Kalb-Fischer. É interessante, cada vez que for utilizar o Kalb-Fischer, seja feita essa fatoração inicial. Antes da gente fazer a titulação mesmo da sua amostra. A amostra que eu vou utilizar nesse momento, nessa demonstração, é uma amostra de cloreto de sódio refinado. E a gente vai fazer a adição através de uma colherinha que nós criamos. Então, essa colherinha tem uma capa. Então, eu vou adicionar aqui uma pequena quantidade da minha amostra. Não mais do que isso, não é necessário. Vou fechar essa colher. Então eu deveria pesar na balança analítica, anotar essa massa. Aí depois de pesado, nós voltamos aqui para o aparelho para adicionar essa amostra no vaso de titulação. Então, como é que nós vamos fazer? Olha, destampei. Eu vou girar, vou colocar até o fundo essa colherinha, vou girar para fazer com que todo o material vá para dentro do solvente. Vou pesar novamente essa colher vazia. E enquanto isso, o material está sendo dissolvido nessa solução. A gente vê que já ficou bem amarelo e que no painel esse ponteiro já caiu para zero novamente. Então o que nós vamos fazer é novamente adicionar
o reagente de Carl-Fischer até que seja equalizada toda a quantidade de água, toda a umidade presente na amostra. Então já tinha anotado esse volume, por exemplo, 2277, vou adicionar o reagente de Carl-Fischer até que estabilize em mais do que 100, em 100%. Está próximo de estabilizar. Posso até considerar já estável. Estava em 22,77, foi para 22,97. Quer dizer que então aquela massa de amostra que eu usei consumiu só 0,20 mililitros da solução de Carl-Fischer. É interessante que a gente faça, no mínimo, em duplicata. Então vou novamente, aqui é uma demonstração, então eu não fiz a pesagem do material, mas tudo bem. O que importa é mostrar que vai ser feita uma repetição em cima desse mesmo material que acabou de ser titulado. Então, eu pesaria novamente essa colherinha com mais amostra, anotaria a massa, traria, colocaria dentro do aparelho, peso novamente a colher vazia. E agora eu vou titular. Estou partindo de 22,97. Vou adicionando o reagente de Carl-Fischer até que novamente estabilize. Então, com esse procedimento, a gente acaba tendo rapidamente uma determinação até por média de volumes gastos, volumes e massas gastos. Posso considerar já estável, ele já está acima dos 100%. Tinha saído de 23,97, 22,97, agora gastei 23,19. Então não sei qual que foi a massa que foi usada, mas dá para ver que está havendo uma certa proporcionalidade dos volumes gastos em função de massas aproximadamente parecidas. Então, feito isso, só precisa ser desligado o aparelho, e aí a gente desliga nesse botão a bureta de adição do Carl-Fischer, nesse botão o agitador magnético, e nesse desliga geral o equipamento. É isso.